Oi, eu sou a Aruá Ortiz, mais conhecida como a Escrivã do Caos ou a pessoa que escreveu o Dorro e que está escrevendo o Reor, e hoje eu tô aqui para fazer um journal with me, tá? Sobre minhas atuais leituras. Minhas atuais leituras foram literalmente O Príncipe das Sombras e O Inferno de Gabriel. O primeiro contato que eu tive com esse livro foi em 2016, quando ele era extremamente abundante na Americanas, não só O Inferno de Gabriel, como a continuação do Inferno de Gabriel, e como todos os outros livros desse autor eram extremamente abundantes e eles tinham um preço muito acessível, era uma coisa assim de R$ 10. Então, toda vez que eu passava na Americanas, aquele livro estava lá e, consequentemente, em algum momento eu optei por comprar ele até por causa do preço, que é uma coisa bastante convidativa. Em 2016, tem até uma foto minha aqui lendo esse livro, não dá pra ver que é exatamente esse livro, mas é esse livro. Eu não consegui finalizar a leitura, mas eu tinha achado a premissa inicial interessante, havia uns mistérios ali pra se desenrolar, e eu resolvi reler ele em pleno 2024, o que suscitou numa busca, quase uma caça ao tesouro para encontrar esse exemplar físico aqui, tá? O meu, ele veio diretamente de um sebo da estante virtual, não foi fácil encontrar esse livro, e aí eu fiquei pensando, o que será que aconteceu com esse livro? Será que ele envelheceu mal? Será que ele falou coisas que hoje em dia não são mais ditas? Será que ele envelheceu tal qual leite, por exemplo? Por quê? Porque em 2016, quando esse livro saiu, ele andava de mãos dadas com 50 tons de cinza. Obviamente, são livros que não são a mesma temática, tá? É muito parecido, sim, mas esse aqui é apenas um livro erótico. Ele não é um hot, ele não é classificado como hot, mas eles andavam juntinhos, muito juntinhos. E era sempre assim, o Inferno de Gabriel numa mão, 50 tons de cinza na outra, entendeu? Então a galera que lia o Inferno de Gabriel, consequentemente, em algum momento leria 50 tons de cinza, e a galera que lia 50 tons de cinza, em algum momento, ia acabar lendo O Inferno de Gabriel. Até esse livro, ele é vendido, né? Tem até umas premissas aí, eu vou jogar uns prints aí, relacionando, né, esse livro aqui com os 50 tons de cinza. Só que os 50 tons de cinza permaneceram no mercado. Tipo, é super fácil você encontrar ele para comprar em sebo, com um preço super acessível, e na Amazon, novo, edição nova, sabe? Só que, tipo assim, essa edição aqui na Amazon tava R$ 150 no dia que eu fiz a pesquisa. Era mais barato você comprar esse aqui em inglês, que tava saindo por R$ 45, R$ 50, do que comprar a versão em português. Agora que você tem a oportunidade imperdível de comprar a nova edição lançada pela editora Saída de Emergência por uma bagatela de R$ 432. Tudo isso somado a uma infinidade de comentários nas redes sociais da editora acerca desse livro e da falta de informação desse livro, me levou a questionar o que é que aconteceu com o Inferno de Gabriel. Aí eu fui pesquisar para ver se tinha acontecido alguma coisa com estes livros, e a gente já vai ver mais sobre isso. Agora eu vou aproveitar a oportunidade para falar sobre a minha impressora térmica e portátil. Isso não é uma publi, embora possa parecer. Eu recebi esse produto em 2018 de uma loja para fazer divulgação, inclusive é o vídeo mais assistido aqui do canal, e sempre surgem algumas dúvidas se ela é durável, se ela é eficiente, se ela realmente serve para o que ela se propõe. E eu quero dizer para vocês, a minha experiência pessoal, eu utilizo ela para estudos, né, para imprimir esquemas de apostila, para eu não ter que copiar, assim como eu estou mostrando aí nos exemplos. As imagens não desbotam com o tempo, só se você colocar numa exposição fortíssima ao sol ou a algum produto tipo álcool ou desinfetante, isso realmente faz com que as imagens manchem. Eu tenho essa maquininha desde 2018 e para mim o único defeito dela é que ela só imprime em preto e branco, porque isso é uma coisa que às vezes me enjoa. Mas eu uso muito ela para estudar e principalmente em situações como essa de hoje, que a minha impressora não estava com tinta colorida e eu não estava com vontade de usar a impressora grande só para imprimir uma imagem pequenininha, e acabei utilizando a minha impressora portátil. Isso também serve para questões de estudo por causa da portabilidade e facilidade. Agora, retornando ao nosso assunto principal. Sylvain Reynard é um pseudônimo e eu sei disso desde a primeira vez que eu li O Inferno de Gabriel e Príncipe das Sombras. Ele tem algumas redes sociais, tipo Instagram e Twitter, que ele usa majoritariamente para divulgar o trabalho dele, e toda a informação que sabemos sobre ele é que ele é canadense. Ele mantém o site dele bem ativo, como se fosse um blog, e ele faz posts lá falando dos próximos lançamentos, de como ele tá se sentindo, dos e-mails que ele recebeu. Aparentemente ele responde e-mails, e eu achei isso uma coisa bem vintage, pra ser bem sincera. Já pesquisou o nome dele no Google e apareceu essa foto aqui? Pois saiba que não é ele, e isso já foi desmentido pelo
próprio autor. Segundo as minhas pesquisas, a primeira obra publicada do Sylvain é O Inferno de Gabriel. Isso aconteceu em 2009 em formato de fanfic, alcançando o status de livro apenas em 2011. No Brasil foi lançado no dia 14 de fevereiro de 2013, segundo o site da editora Arque. O Inferno de Gabriel pode ser considerado um livro erótico, mas não como um hot, conforme eu falei com vocês anteriormente. Talvez esse erro de gênero, né, de dizer que é hot quando na verdade ele é só um livro erótico, tenha acontecido porque ele e 50 Tons de Cinza foram lançados e escritos no mesmo momento, assim, no mesmo ano. E ambos eram fanfics de Crepúsculo. Ambos começaram como fanfics de Crepúsculo. Óbvio que depois eles foram reeditados e adequados para uma publicação original, né? Então isso explica muito a relação entre os dois, porque provavelmente eles dividiam o mesmo público ali de fanfic, era o mesmo interesse em comum, tinha essa vibe aí de o homem ter ali uma posição de destaque e a moça ser um pouquinho desajeitada. Eu nunca li 50 Tons de Cinza e me limitei apenas a ver o primeiro filme, há muito tempo atrás, quando saiu o filme, e também não me lembro muito mais da história, nem da premissa, a não ser aquela coisa assim que todo mundo sabe do BDSM, né? Mas O Inferno de Gabriel foi uma coisa que eu quis reler porque ele tinha um contexto, ele tem um contexto, né, uma ambientação de mestrado, né, tipo a Júlia, que é a nossa protagonista aí, a moça que nós vamos acompanhar aí durante o livro, ela é uma estudante de mestrado de literatura numa super faculdade do Canadá, então tem uma vibe da Arc Academy, sabe, que é muito boa, de chuva, de frio, de idas à biblioteca para pesquisar literatura clássica. Nesse caso, as referências que nós vamos ter é de Dante, né, e sua obra Divina Comédia. Também vamos ter muitas referências a Botticelli, por isso que eu acabei colocando uma ilustração, um pedacinho do rosto de Vênus de Botticelli aí, né. Eu sou extremamente viciada em Botticelli, eu amo tudo que ele fez, então isso para mim é maravilhoso, né, você ter um livro com essa premissa e tudo mais. Então você tem um professor que é pós-doutorado, que é PhD, falando de Dante, naquele clima ali, naquela ambientação que é pra mim, sinceramente, muito gostosa. E é tipo quando você tá no ensino fundamental e você tá lendo livros sobre o ensino médio, sonhando com o dia que você vai chegar no ensino médio e como vai ser super incrível, e como você vai viver várias aventuras. Eu fiz muito isso quando eu tava estudando pra entrar na faculdade, então eu gostava de ler coisas de pessoas na faculdade, inclusive consegui desenterrar alguns animes de pessoas entrando na faculdade. E como agora eu almejo entrar no mestrado, é muito legal ler, sabe, sobre mestrado, sobre pessoas que já estão lá. Então, essa é a parte muito legal do livro. Até a página 200, O Inferno de Gabriel, é um deleite, assim, sabe? Ele tem muitas premissas que são provocadoras. O Gabriel, que é o professor, né, pós-doutorado aí, que é o mocinho que a Júlia vai se apaixonar. Ele é um cara que perdeu a memória. Então tem vários mistérios, tem vários empecilhos no relacionamento dos dois que deixa o leitor bastante empolgado. Pelo menos eu fiquei muito empolgada. Eu falei, caralho, vai ser o livro do século. Eu vou terminar de ler isso aqui e vai ser super divertido, vai ser super legal. Inclusive quero deixar bem claro pra vocês que essas ambientações do Sylvain Reynard já me levaram a tentar ler outras obras dele. Então, tipo assim, consegui de fato ler O Príncipe das Sombras, consegui de fato ler O Inferno de Gabriel com muita luta até o final, e tentei ler um livro dele chamado A Transformação de Raven, onde Raven, ela tinha uma relação com um museu histórico, se eu não me engano, e esse museu tinha um acervo muito grande de Botticelli, e ele começa, assim, quando você abre o livro, né, todos os livros do Sylvain começam com uma ilustração relacionada a Dante ou relacionada a Botticelli, e no caso da Transformação de Raven, ele começava com uma ilustração de As Primaveras de Botticelli, que é, tipo, um dos meus quadros favoritos de Botticelli. E, querendo ou não, aconteceu a mesma coisa que aconteceu em todos os livros do Sylvain. Parece que, de alguma forma, o livro começa muito bem, com uma ambientação muito legal, com uma premissa muito legal, mas que o livro vai se perdendo ao longo da escrita, aquela animação vai passando, os eventos eles já deixam de acontecer, então
vou falar mais especificamente sobre isso. A escrita do Sylvain em O Inferno de Gabriel, ela é muito superior à escrita dele, por exemplo, em Príncipe das Sombras. Porque Príncipe das Sombras é um livro que eu literalmente rasguei na crítica. Vocês podem observar que eu dei 2,5 estrelas pra esse livro, porque sinceramente, sei lá, eu fui boazinha. Porque esse livro, ele parece um rascunho. Parece que, tipo, O Inferno de Gabriel tava fazendo um puta sucesso, e aí a editora chegou lá na porta do Sylvain e falou: olha aqui, você vai lançar um livro sim, tempo recorde, porque você tá vendendo muito, e eu não quero saber, você dê um jeito e escreva um livro. E o livro foi publicado em formato de rascunho. Porque de verdade, a escrita que a gente encontra em O Inferno de Gabriel, ela é deleitosa, ela é gostosa, sabe? Tipo, ela tem uma poesia, tá? Vou deixar ela meio poética, mas ela é levemente poética. Ela não chega ao extremo que muitas pessoas consideram cansativas. Ela é uma escrita bastante comercial, bastante simples, flui com facilidade, mas ela tem uma camada ali de clássico, de vintage, de uma escolha de palavras muito gostosinha de se fazer, que não é sempre. E ela é permeada, né? Tipo, de referências a Dante, de referências a outras obras clássicas que a gente acaba aprendendo muito. Por exemplo, quando o Gabriel foi dar uma palestra sobre Dante, né, que ele é o professor, um pós-doutor especialista na literatura de Dante, eu aprendi muita coisa com aquele diálogo. É como se eu realmente estivesse numa palestra. Eu achei aquilo fantástico. A não ser que tudo aquilo que eu aprendi seja mentira. Eu ia ficar muito impactada. Mas eu acho que é verdade. Eu acho que a pessoa que escreveu, o Sylvain, né, ele tinha um conhecimento sobre esse autor em específico, e a gente aprende por tabela, sabe? Por osmose. A gente tá ali lendo o livro, buscando outras coisas, e a gente acaba internalizando esses conhecimentos, que eu acho uma coisa extremamente válida. Assim, pra mim é um ponto muito positivo dessa obra. No Príncipe das Sombras, a gente não tem esse apoio literário. Nós temos uma escrita bem simples, bem resumida, que transforma muito dos personagens em personagens extremamente caricatos e diálogos que simplesmente parece que jamais aconteceriam na vida real. Nós temos o vampiro milenar que reina Florença, ele é o príncipe de Florença, e ele passa simplesmente a obra inteira repetindo a mesma coisa: eu vou matar o Gabriel Emerson. Eu vou matar o Gabriel Emerson. Igual um desenho animado, assim, bem caricato. E toda vez que ele vai matar o Gabriel Emerson, acontece alguma coisa, na maioria das vezes. É porque o Gabriel tá tendo um momento ali de amor muito íntimo com a namorada dele, com a esposa dele, no caso, a Julia Emerson. E o vampiro fica assistindo ao invés de simplesmente ir embora. E aí ele fica assistindo e reclamando do que ele tá assistindo, sendo que ele não tá sendo obrigado a assistir. E é, tipo, extremamente caricato. Aí chega no final do livro, depois do vampiro ter falado 150 milhões de vezes que ele ia matar o Gabriel Emerson, quando ele chega no quarto de hotel pra matar o Gabriel Emerson foi embora. E é por isso que o Gabriel Emerson não morre no Príncipe das Sombras. E isso tudo enquanto a cidade dele tá sendo atacada e invadida por vampiros de Veneza. Isso aí, vampiros de Veneza. Vampiros de Veneza estão tentando matar ele, e ele tá preocupado em matar Gabriel Emerson por um crime que o Gabriel Emerson não cometeu. E é, tipo, muito óbvio que o Gabriel Emerson não cometeu, porque é um crime que, tipo, aconteceu há não sei quantos séculos atrás, e o Gabriel Emerson, no máximo, tem 40 anos de idade. Então essa conta não fecha. E não é dito pra gente, tipo, ah, tá, mas ele é reencarnação desse bandido. Porra, isso não é dito pra gente. Eu só supus isso, mas muito mal mesmo. Se o Príncipe das Sombras me perdeu na primeira página, né? Porque na primeira vez que eu li ele, em 2016, eu desisti dele na primeira página. E, bom, quando eu reli, também já tinha desistido dele na primeira página. O Inferno de Gabriel levou pelo menos umas 200 páginas até me perder. Porque até a página 200 o livro tava muito maneiro. Tipo, tinha romance? Sim. Eu não sou uma pessoa muito romântica. Eu não costumo ler romance porque justamente eu acho muito chato a vida ficar em torno só da pessoa que você ama. Caramba, tem que trabalhar, tem que estudar, tem que conquistar coisas na vida. Pra mim, não consigo ler um livro onde fica, sabe, eu amo fulano. É meio boring pra mim, é tipo meio chato pra mim. Mas tava muito animado, fofoca, tragédia, treta. Gabriel Emerson não se lembra da Julia, né? Porque eles tinham um relacionamento, essa é a premissa do livro. A Julia e ele tinham um relacionamento ali antes dela entrar pra faculdade, entrou pra faculdade, descobriu que o professor dela era o ex. Olha que loucura, e o ex não lembrava dela. Então ele briga com ela, maltrata ela, tipo, barraco, gritaria. Ela se lembra do Emerson e se lembra de tudo. E o Emerson tem várias mulheres misteriosas na vida dele. E a Júlia acaba tendo um amigo ali da faculdade. Muitas coisas emocionantes acontecendo. Muitas fofocas acontecendo. E o Emerson
riquíssimo, fazendo coisas assim impensáveis, os crimes mais criminosos, e eu fico com raiva do Emerson, mas isso é bom. E na leitura, tá com raiva do Emerson, é maneiro. Aí vai pra biblioteca fazer pesquisa da tese de mestrado, encontra o Emerson começa a se apaixonar, eu falo, olha, agora a Júlia vai fazer esse homem pagar por todos os pecados que ele fez ela passar, porque realmente a Júlia, né, passou poucas e boas, agora ela vai colocar ele na linha, vai fazer ele mudar. E aí a gente perde o fio da meada, porque a partir do momento que o Emerson ali se lembra da Júlia, e eu nem vou falar muito sobre isso não, porque vai acabar configurando spoiler, a partir do momento que ele lembra da Júlia e eles começam a ficar juntos, acaba tudo. O Emerson confessa 35 crimes diferentes. Ah, eu escondi um cadáver bem aqui. E a Júlia, nossa, amor, tá tudo bem. Eu aceito. Ela, sabe, não impõe respeito. Ela não zela por ela mesma. Isso é uma coisa que me machucou bastante. Porque toda vez que o Gabriel falava uma coisa horrenda, sabe, inaceitável, ela aceitava. Sem pensar duas vezes, sabe? Sem gaguejar. Tudo pra ela era facilmente aceitável. Ela não impunha nenhum tipo de limite. Ela não fazia com que, enfim, o relacionamento deles tivessem limites. Graças ao autor, né, o Gabriel começa a ser uma boa pessoa lá pro final do livro. Ele percebe que ele já errou bastante, já deu a cota de erros para as próximas 5 encarnações. Ele começa a ser uma pessoa legal, mas não é porque ela pediu ou impôs limites ou fez ele pensar e refletir. Ela apenas aceita as coisas que ele faz. E isso é que me perdeu no livro a partir da página 200. Eu fiquei tipo, mano, não é possível que essa mulher simplesmente vá aceitar tudo isso. Fora que agora eu entendo o Príncipe das Sombras, porque os Emersons são muito ruins de assunto, então ouvir uma fofoca dos Emersons é um saco. Eles, quando estão apaixonados, eles passam tipo 5, 6 capítulos deitados na cama falando o quanto eles se amam. E você fica tipo assim, tá, mano, mas eu não preciso de 5, 6 capítulos seguidos sobre quanto vocês se amam pra entender que vocês se amam. Eu já entendi isso, tipo, desde que eu comecei a ler o livro, porque tá bem na sinopse do livro, mas tudo bem. E eles repetem muitas mesmas coisas, tipo, a Júlia é virgem, eu achei muito legal o posicionamento dela sobre ser virgem, a forma como ela falou, só que isso vira uma obsessão do Gabriel, aparentemente, e todo capítulo ele fala, olha, a gente não pode fazer isso agora porque você é virgem, a gente tem que fazer isso no momento ideal, e aí isso sendo falado em todo capítulo, sabe, começa a se tornar uma coisa muito caricata e não faz sentido. Tipo, todo capítulo tem que ter esse assunto do Gabriel falando que não é o momento ideal, temos que esperar. Tipo, eu já entendi nas 5 primeiras vezes que você falou, agora na 40ª eu já não aguento mais, sabe, nem a Júlia tava aguentando mais, e o homem, sabe, se estendeu ali até ficar repetindo, e eles repetem muitas coisas que não são necessárias. Vocês podiam conversar qualquer outra coisa, vão passear no shopping. Ah, não posso passear no shopping porque as pessoas não podem ver que a gente tá junto, porque eu sou seu professor e isso é antiético. Porra, você é rico, viaja pra outra cidade, vai no shopping daqui de outro estado, de outro país, vai fazer um negócio, uma trilha, vai fazer um camping. Meu Deus, eles só ficam em casa falando que se amam e falando que a Júlia é virgem. Tipo, eu ficava, qual é, meu parceiro? Ninguém melhor que Júlia pra saber que ela é virgem, não precisa informar pra garota a cada 15 páginas que ela é virgem, nós já entendemos, e ela também, sabe? Eu teria jogado Gabriel Emerson no capítulo 7 pela janela, e aí não teria mais livro nenhum, nem na página 200 nós teríamos chegado. Mas é isso, o livro foi difícil de ler por causa desses detalhes em específico que realmente atrapalharam minha relação com a obra. Tirando isso, eu considero uma boa leitura, principalmente pra você que gosta dessa coisa muito romântica, excessivamente romântica e melosa, melodramática, vai ter um banho de melodrama aí. Agradeço a você que sempre assiste os meus vídeos até o final, que tá aqui sempre me apoiando. Não esqueça de deixar o like, se inscrever e até a próxima.